Fala empreendedor e empreendedora desse lindo universo da gastronomia, tudo bem? Muito bom ter você aqui comigo mais uma vez e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que vai agregar muito valor para o seu negócio, eu tenho certeza absoluta, que é o pós-venda. Meu nome é Matheus Amaral e a gente está começando mais um vídeo. Beleza, vamos tratar de pós-venda hoje. Mas Matheus, como assim? Define aí pra gente o que é pós-venda. Pós-venda vai ser uma ação ou um grupo de ações estruturadas. Aí a gente não está levando em consideração se é uma ação isolada, se faz parte de um processo da empresa, mas enfim, vai ser a ação da empresa de entrar em contato contigo depois de uma venda realizada, depois que você foi lá e efetivou uma compra, contratação de um serviço, ou compra de algum bem ou insumo, não importa qual a natureza. Comprou, a empresa entrou em contato contigo, chamamos de pós-venda. Partindo daí eu te pergunto, qual foi a última vez que você recebeu como cliente algum contato de qualquer empresa que seja para a realização de um pós-venda? Um e-mail, uma mensagem de texto ou uma ligação, apesar que em tempos de WhatsApp e Instagram, a ligação está virando quase declaração de amor. Mas qual foi a última vez? Provavelmente tem tempo, se é que você conseguiu lembrar de alguma vez que isso aconteceu. E isso é comum em vários nichos, vários segmentos. Eu falo isso como cliente, não só como empreendedor. E surpreende muita gente quando a gente tem esse contato, quando a gente recebe esse feedback da empresa. Porque normalmente a gente é estimulado a prestarmos um feedback, seja através de uma avaliação, isso é muito comum, por exemplo, no atendimento bancário, redes de fast food que tem aqueles totens de autosserviço, na conclusão do autosserviço eles jogam na tela ali um questionário simples para você avaliar como é que foi e tudo mais, mas a gente não tem essa devolutiva, olhando pela ótica de cliente. Tá, eu expressei minha opinião, e aí? Eu de repente me demonstrei insatisfeito ou fiz uma sugestão que eu achei extremamente válida e não tem um retorno disso. Então tudo isso, toda essa comunicação, ela é classificada como pós-venda. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso pode ser um divisor de águas no negócio de vocês. Não importa qual que é a plataforma, qual que é o meio tecnológico que você vai usar para poder fazer essa coleta aí. Aqui no restaurante, por exemplo, no meu restaurante, a gente tem uma parceria com um aplicativo super bacana. É um tablet que tem uma inteligência artificial e que no término da experiência, né, quando o cliente pede a conta dele, o nosso garçom, qualquer um dos nossos garçons da nossa equipe, eles já são plenamente treinados para isso, já faz parte do processo da empresa rodar dessa forma. A conta ela é entregue para o cliente dentro desse tablet, né? Ele tem uma capinha, a conta é posta ali e a gente leva a conta para o cliente na mesa dentro da capinha do tablet. E quando o cliente abre para pegar a conta, ele recebe um convite no tablet ali para participar de uma pesquisa de satisfação, porque a gente quer saber dele como foi a percepção dele. Enfim, aí já entra a parte do BI ali, de toda a infra, né, dessa companhia que guia as perguntas de modo que a gente tenha ali o máximo de informações possíveis e chegando no final desse questionário, que normalmente não demora mais do que um minuto e meio para ser respondido, o cliente ele é convidado a fazer um cadastro conosco, deixar ali seu nome, o seu telefone, o seu contato de e-mail e paga a conta, fecha o tablet, entrega para o nosso garçom, despedimos dele, fim. Não, pelo contrário, é aí que começa o nosso trabalho de retenção, porque quando a gente pensa em resultado, quando a gente pensa em eu preciso alavancar o meu faturamento, eu preciso faturar mais, é quase que natural, embora muito errado, que a gente pense na captação de novos clientes. Se eu preciso aumentar o meu faturamento, eu preciso atrair novos clientes. Isso não é errado. Atrair novos clientes é ótimo, é sempre muito bom.
mas o seu cliente que já veio retornar, isso é um ganho duplo. Primeiro, é mais barato, porque você não precisa investir em propaganda, porque ele já te conhece e ele vai voltar porque ele já te conhece. E é justamente nesse ponto que muita gente perde oportunidades excelentes de negócio. É justamente depois que o cliente saiu da sua casa e deixou, ele teve o interesse de demonstrar qual foi a percepção dele, ele quis participar. Isso é muito importante, embora às vezes pareça absurdo, é muito importante que esse processo ele seja um processo voluntário. Você pode apresentar para o cliente que existe sim um canal ali para coleta de opinião, mas ele nunca deve ser coagido ou induzido de nenhuma forma a responder, porque isso vai interferir diretamente na resposta que ele vai dar. E qualquer coisa além da verdade plena e absoluta, ela não é interessante para você, para o seu negócio, como ela pode ser extremamente danosa, porque ela pode te guiar para uma estratégia totalmente diferente daquilo que o seu cliente realmente sente, né? Te guiar para um lado onde você não vai atingir seu objetivo. Então, quando o cliente ele participa ativamente, ele quer dar a opinião dele, ele quer ser ouvido, pô, isso é sensacional, isso é uma conquista imensa para o seu restaurante. E como é que funciona aqui? No dia seguinte, né, a gente encerra o expediente normalmente. No dia seguinte é feito um levantamento de dados. A gente puxa todos os clientes do dia anterior que fizeram contato conosco. A gente tem um relatório, né, que traz essas informações, a avaliação que o cliente fez, caso ele tenha feito algum comentário mais específico, de repente, a respeito do ponto de uma carne ou da temperatura de uma massa. A gente tem todas essas informações e a nossa hostess, a nossa recepcionista, ela, antes da abertura da casa, ela entra em contato com esse cliente, ou por ligação ou por mensagem. Isso a gente tem alguns outros procedimentos internos que determinam como vai ser feito esse contato e dá um feedback. Nós damos o feedback para o cliente. O cliente ele veio na nossa casa, ele foi servido, ele comeu, ele bebeu, ele viveu uma experiência. Antes de ir embora, ele nos disse como ele percebeu o valor daquela experiência e foi embora. No dia seguinte, ele é surpreendido com a mensagem nossa. Se o cliente deu 10 em tudo, a mensagem vai ser a mesma do que se o cliente deu 0 em tudo. A gente tem como interesse estreitar o laço. Isso é muito importante. Não usar o pós-venda como ferramenta obrigatoriamente de efetuar uma nova venda. Quando é muito chato, muito incômodo quando a gente se percebe como alguém coagido a comprar alguma coisa. É horrível quando você entra numa loja de departamento, por exemplo, e é quase jogado contra a parede para comprar, para fazer um cartão, para, enfim, entrar no título de capitalização, não importa o produto. Então, é importante que a gente também não passe essa impressão para o nosso cliente. E aqui é justamente essa a abordagem. A gente sempre agradece de coração, porque você realmente deve agradecer de coração tudo que você precisa que seu cliente converse mais contigo, por ele ter tido ali o interesse de participar, e a gente sempre deixa um canal de comunicação aberto, caso haja alguma reclamação, caso haja alguma sugestão de melhoria, porque a gente precisa disso. A gente precisa, porque o nosso feeling como empresários, como, né, gestores de uma operação gastronômica, ele é limitado. Por mais que a gente seja também cliente, quando a gente vai num outro restaurante, a gente vai ser limitado a enxergar a figura sempre de uma mesma ótica. E você olhando o lado do cliente, não. A gente tem casais que vêm comemorar aniversário de casamento, a gente tem grupos de jovens que saem só para comer um hambúrguer, a gente tem o pessoal que sai da empresa e vem tomar um chopp no happy hour. Então são pessoas diferentes, mentalidades diferentes, vivendo momentos diferentes. Então cada um vai ter uma percepção totalmente diferente da experiência que está vivendo. Então toda a informação que a gente conseguir captar, ela vai ser primordial para guiar os nossos próximos passos. Inclusive campanhas publicitárias, refinamento de público-alvo,
e inúmeras outras ações que a gente pode e vai executar a partir dessa coleta de informações. Ah, Matheus, beleza, mas para você é fácil. Seu restaurante é grande, você consegue contratar uma empresa, você consegue contratar um serviço que tenha uma plataforma de BI para fazer isso e tudo mais. Não se prenda nisso. Não se prenda nisso. O pós-venda ele é algo muito mais simples do que parece, né? Do que o exemplo que eu dei. O exemplo que eu dei, poxa, se você tem condição de investir numa ferramenta que vai te poupar tempo, invista. Se for uma ferramenta que você possa confiar, que te traga dados confiáveis no formato que você precisa receber, não tenho dúvida nenhuma em afirmar para você, invista sem medo. Mas se você não tem a estrutura ou o porte financeiro para poder absorver esse custo de investimento, não tem problema. Existem inúmeras oportunidades, inúmeras técnicas, inúmeros meios de você conseguir coletar a opinião do seu cliente, coletar dados do seu cliente para iniciar um trabalho de pós-venda. Um exemplo que eu particularmente não te aconselho a fazer, mas que todos nós certamente conhecemos, é a boa e velha caixa de sugestões. Ali a gente tem pouquíssimas sugestões ou pouquíssimas críticas, normalmente é algo que não tem uma adesão tão grande, mas já é uma forma de você coletar a opinião do seu cliente. E coletando a opinião do seu cliente, você já tem ali uma porta aberta para voltar a fazer contato com ele. Bom, então nesse ponto já é claro o que é o pós-venda e que para se ter um pós-venda a gente precisa de duas coisas. Uma é a venda e a outra é o cliente disposto a dividir, a compartilhar contigo os dados para que você consiga acessá-lo de alguma forma. Se tivesse ter o exemplo que acontece no meu restaurante, como a gente usa, a gente tem outras formas, como eu citei o exemplo lá da caixa de sugestões, e enfim, a gente tem hoje, por exemplo, nessa situação extremamente delicada que todos nós estamos vivendo da pandemia, o delivery ele não se transformou numa opção de negócio, ele se transformou numa obrigação, né? Quem não faz parte de nenhuma plataforma, quem não disponibiliza o seu produto através de um delivery, de um serviço de entrega, está totalmente fora do mercado. E muitas das empresas, inclusive nós aqui utilizamos muito o pedido através do WhatsApp. E quer um contato mais pessoal? Você tem diretamente o telefone da pessoa, você fala diretamente com o seu cliente. E isso te dá o poder de criar um banco de dados absurdo. E esse banco de dados cabe a você trabalhar de uma forma estruturada, de uma forma procedimentada, para que ele seja alimentado com mais e mais informações. Um outro exemplo, que esse eu vivenciei bem de perto também, é um controle de vendas de um delivery, tá? Que ele apontava, ele tinha um sistema que ele apontava que fulano de tal fez um pedido no dia X e gastou tantos reais. Ele não chegava nem a dizer qual que era o pedido, qual que era o produto que o cliente pediu, que abre um parêntese, seria uma baita de uma informação, mas era só isso: nome, data da compra e valor da compra. E esse amigo, ele reparou que tinha havido uma queda vertiginosa ali no volume de vendas, mesmo sem ter mudado ali a linha de propaganda, não era uma casa antiga, não houve troca de fornecedores, não tinha turnover de funcionários, enfim, ele cercou a situação de todos os lados ali e não conseguia encontrar as razões pelas quais as vendas tinham caído tanto. E, ele queria entender, afinal de contas, aquele é o ganha-pão dele ainda. E foi aí que ele teve a seguinte sacada. Ele puxou esse relatório, que quando eu falo esse relatório, gente, se você não tem um ERP, mas você tem um computador, você consegue fazer. Você consegue fazer isso numa planilha à mão. É óbvio que um vai dar muito mais trabalho do que o outro. Só quero deixar claro para vocês aqui que essa ferramenta é muito poderosa e ela pode representar e vai representar muito diferencial no seu negócio. A gente tem um jeito mais fácil, um jeito mais difícil de fazer.
mas não enxergue impeditivo para realizar, porque é possível. Enfim, voltando para o exemplo. Pegou então todo aquele relatório com todos os nomezinhos ali, João, Joaquim, Maria, José, etc. Data das últimas compras, valor gasto, parará. E ele fez um filtro, fez uma fórmula que elencasse para ele ali os clientes que pediam, os mais recentes até os mais antigos desde o último pedido. E ele chegou, olha só, isso foi uma ação de minutos, tá? Porque, novamente, esse restaurante, ele tem essa hamburgueria, ela tem um sistema. Ele chegou a informação de que 82% dos clientes não compravam há mais de 90 dias. É ou não é uma informação extremamente valiosa? E aí, qual foi a sacada? Pegar esses clientes, ele já tinha o número de telefone, essa é a premissa do sistema dele para efetivar uma venda. Para iniciar o cadastro, insere o número de telefone, nome e endereço, é um delivery. Então ele já tinha um telefone, pegou aquela lista gigantesca, elencou, classificou de acordo com a data da última compra, criou um texto padrão. Novamente, reforço com vocês, o objetivo da mensagem nunca foi vender de novo para aquele cliente, mas sim entender por que ele não comprava, já tinha 90, 100, 120, 150 dias. O que aconteceu? E a gente, quando faz um tipo de trabalho desse, tá sujeito a N situações, algumas cômicas, outras trágicas. Mas aí entrou em contato com todos eles, um a um. Alguns mudam de número, alguns não vão ter interesse em responder, alguns tiveram uma experiência ruim e vão ser rudes com você, mas a maioria vai responder assim como aconteceu e serão respostas extremamente engrandecedoras. E é aí que a gente começa a entender a magnitude do pós-venda, que o mercado, no geral, enxerga o pós-venda como uma oportunidade de uma nova venda e só. E não é. Nesse caso específico, serviu para nortear toda uma estratégia de propaganda, porque devido à diminuição de um dia de promoção, tinha um determinado dia da promoção que era a promoção do hambúrguer tal. E esse prato ele girava, né? Cada semana era um diferente e era um dia bom, de venda, mas não era o melhor dia, definitivamente não era o dia com melhor margem, embora houvesse um controle muito bem executado de CMV, era um dia em que popularmente a gente conhece como boi de piranha, era um dia onde a margem era reduzida de propósito para usar isso como propaganda. Então eu ganho menos, mas eu vendo mais. Eu não tomo prejuízo financeiro, eu diminuo a minha rentabilidade, mas em contrapartida eu tenho a chance de alcançar um número maior de pessoas. Isso é uma estratégia extremamente comum. Enfim, vamos falar disso em engenharia de cardápio, vamos falar disso em outras oportunidades, mas é uma estratégia extremamente comum. Praticamente todo restaurante que eu conheço tem ou uma campanha publicitária, uma promoção, ou até pratos fixos no cardápio que tem como único objetivo esse. Mas o objetivo final não era vender, era coletar informação. E através dessa ação, ele entendeu que as vendas dele tinham despencado por causa desse dia. Ele deixou de fazer esse dia, só que no montante do faturamento mensal, do volume de vendas e etc., não foi tão perceptível, porque clientes antigos saíam, clientes novos entraram, e ele só se deu conta disso quando ele teve esse approach direto com o cliente, quando ele chegou para o cliente, olho no olho, nesse caso celular a celular, que é quase uma relação íntima quando a gente fala de WhatsApp, e pergunto: poxa, fulano, já tem mais de 100 dias que você não compra comigo, o que aconteceu? Eu posso melhorar de alguma forma? Foi algum erro
do meu entregador? Foi algum erro de pedido? Eu te cobrei errado? Explica para mim, conta para mim, por favor. Ele foi humilde para pedir a validação do cliente dele, para pedir ali o porquê. Poxa, me explica o porquê. E ele ganhou algo absurdo em troca, que foi informação real, porque o cliente ele não se sentiu coagido. Em momento nenhum, ele pegou aquela lista e mandou assim, para você que não compra mais de 100 dias, eu vou dar 20% de desconto. Provavelmente, se você fizer isso, você vai ter algum retorno sim, porque existem clientes que são sensíveis a preço e eles vão atender, se o seu produto tiver gerado algum valor para ele, eles vão atender esse chamado e vão comprar sim contigo. Mas eles vão comprar mais uma vez, 20% mais baixo, você não vai ganhar dinheiro. Talvez esses 20%, talvez não, muito provavelmente, esses 20% de desconto vão representar prejuízo financeiro para você, a menos que você tenha um CMV e um custo fixo de um controle absurdos que eu particularmente nunca presenciei. E não é isso que a gente quer, não é para isso que o pós-venda existe. E é isso que eu preciso compartilhar com vocês, e eu preciso que vocês entendam, enxerguem o pós-venda como um canal de comunicação, um estreitamento de laços com o seu cliente, e não só como uma ferramenta de vender mais. Tá, Matheus, beleza. Então quer dizer que eu não posso mais vender para o pós-venda. Não só pode como deve. Não só pode como deve. Esse mesmo banco de dados que a gente usa para fazer essas interações com o nosso cliente, você pode, por exemplo, que é um outro procedimento comum, mas não deixa de ser bom por ser comum. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu sempre digo que clichê só se torna clichê por ser clichê. Então, se é comum, se todo mundo faz, é porque dá resultado. E, novamente, nós não vamos reinventar a roda. Ela já roda. A gente só vai adaptar aquilo para a nossa realidade. Uma prática que é muito comum é, você está lá no seu banco de dados, aí você cria um filtro, não sei o que, pede ali para sua recepcionista ou para o seu gerente de salão, enfim, para o seu administrativo. Alguém filtra aquela base bom, aniversariante da próxima semana. 30 clientes. Te mando uma mensagem para cada um, personalizada. Oi Maria, tudo bem? Poxa, daqui a 6 dias é seu aniversário, a gente queria aqui te desejar felicidades, já com antecedência, e te lembrar, caso você queira fazer uma reserva conosco, a casa está aberta para te receber suas famílias e seus convidados. Você começou uma venda, você fez um pós-venda e você já iniciou o processo de uma pré-venda com a Maria. Mas você não foi agressivo, você não encostou na parede com desconto, compre de mim, porque uma coisa é certa, se o cliente entender, se o cliente ver que você está tentando vender para ele a qualquer custo, ele não vai comprar de você, a menos que seja algo extremamente vantajoso na ótica dele. Isso quer dizer uma leitura de valor absurdamente alta e uma leitura de custo absurdamente baixa. Então, a menos que se enquadre nesse quadrante de percepção de valor, você não vai vender. Você vai tirar esse cara de um cliente potencial para passar ele para um grupo que você não quer que exista, embora sempre vai existir, que é da galera que não quer te ver. O cara, ele pensa numa pizzaria, ele pensa em tudo. Inclusive, ele pensa numa das primeiras coisas que ele não quer a sua pizza. Mas às vezes o seu produto é bom, mas você é chato. Você usa o pós-venda, você usa o WhatsApp para mandar mensagem para esse cara todo dia falando a mesma coisa. E isso também é um pós-venda. A mensagem no WhatsApp, aquela mala direta, que às vezes se torna, além de mala direta, uma mala sem alça. Se não for uma ferramenta bem utilizada, pode ser um tiro no pé. Tenha estratégia para usar, saiba quando e como usar. Um aniversário é uma data legal, é uma vez por ano. Algumas datas comemorativas é bacana serem lembradas. Pois se você chega no nível de base de dados, por exemplo, que você sabe a data de casamento. Hoje no meu restaurante eu consigo ter isso. Não são todos os clientes que revelam, mas a gente pede. Se a gente tem que pedir toda a informação que o cliente der para a gente é válida.
Por exemplo, se você sabe se o seu cliente tem filho ou não, você compra uma atração nova ou você desenvolve algo novo, chamativo para crianças. Você já sabe filtrar ali no seu público para quem que você vai endereçar aquela comunicação. É através do pós-venda que você consegue essa informação. É através do pós-venda que você já está iniciando o processo de uma nova venda. Então, assim, os benefícios coletados a partir de uma aplicação dessa comunicação de pós-venda, eles são incontáveis. E eu sempre vou defender que junto com vocês façam isso de forma procedimentada. Não façam isso em ações isoladas. Construam um processo por trás disso, sabe? Montem uma ferramenta de captura de dados. Vamos fazer isso juntos. Vamos montar essa ferramenta de captura de dados e criar essa rotina de entrar em contato com os nossos clientes, porque isso vai fazer muita diferença no seu resultado, na percepção de valor que o cliente tem diante da sua casa, do seu bar, do seu restaurante. E é muito mais vantajoso economicamente, financeiramente para a gente reter um cliente que nós já conquistamos do que conquistar um novo. Pensa que para conquistar um cliente novo a gente vai ter investido lá na propaganda, na promoção dos 4Ps que a gente falou no outro vídeo. A gente vai ter investido no outdoor, a gente vai ter investido em rádio, a gente vai ter investido em publicidade paga via mídia social, a gente vai ter atraído ele através de uma promoção de um dia com uma lucratividade extremamente comprometida. Então, olha todo o custo que esse cliente trouxe. Aí você fisgou ele. Aí, pela incapacidade de reter, que uma das ferramentas que a gente tem para fazer essa retenção é o pós-venda, tá, pessoal? Não é a única. Se você tiver um serviço ruim, uma percepção de valor ruim, no pós-venda não vai te salvar. Mas é uma ferramenta e é uma ferramenta muito valiosa. Aí você deixa esse cara embora para tentar laçar outro. E você vai ter de novo custo de rádio, televisão, promoção e etc. Então, é algo inteligente usar a nosso favor o pós-venda. O seu cliente ele tem que ser seu parceiro, é ele que consome de você. Então, use isso a seu favor. Mostre para ele que ele é ouvido e que a voz dele realmente faz a diferença. Tem um outro exemplo muito bacana que aconteceu aqui na casa. Isso num passado recente. Aqui na cidade a gente tem uma pessoa, uma mulher, que ela tem uma página numa rede social que ela indica, a proposta da página dela é conhecer lugares e indicar para outros pais. Então o foco, obviamente, público-alvo são os pais, foco nas crianças. Poxa, fui num parque legal. Ela filma, fotografa, ela faz ali um briefing, um debriefing junto com os seguidores dela ali, conta como é que foi aquela experiência, pontos negativos, pontos positivos e por aí vai. Assim como ela vai num restaurante que tem um espaço kids e ela relata a experiência e tudo mais, e foi exatamente o que aconteceu com a gente. A leitura da casa foi ótima, comida maravilhosa, os drinks sensacionais, o custo-benefício vale a pena, mas quando chegou no Espaço Kids, que lembrando, o foco da página, né, do perfil dela na rede social, o comentário foi negativo. Olha, não vou me lembrar exatamente quais foram as palavras, né? Mas em suma poderia ser melhor. Até tem alguma coisinha, tem um brinquedinho lá, mas não convenceu muito não tinha giz. E marcou a página, né? Marcou o restaurante, aquilo chamou a nossa atenção. E no dia seguinte, para minha surpresa, ela postou um vídeo pedindo desculpas pro restaurante e tudo mais. E eu não entendi aquilo, porque de forma nenhuma a gente censura ou tenta minar de alguma forma qualquer feedback. Pelo contrário, a nossa ideia é estimular cada vez mais. E eu entrei em contato com ela para queria entender
porquê daquele pedido de desculpa. Se por acaso, de repente, algum funcionário meu havia se sentido ofendido e falou com ela, o que seria absurdo, totalmente fora dos padrões de cultura da empresa. E, para minha surpresa, ela me disse que não, que foi uma seguidora dela, que é uma cliente assídua nossa, que saiu em defesa da casa. Pois bem, isso serviu como um gancho. Embora não tenha sido a intenção, embora o foco da ação não tenha sido gerar uma visão ruim sobre o restaurante, houve ali um hype, houve ali a criação de uma atmosfera negativa sobre o nosso Espaço Kids. E aí eu te pergunto, o que fazer com essa situação? Uma página na sua cidade que tenha uma visibilidade boa, que tenha justamente como foco isso. E só para criar um outro paralelo, um parêntese, família é um nicho que a gente trabalha muito aqui no restaurante. Então, para mim, os meus almoços de sábado e de domingo, por exemplo, são inúmeras famílias, casais com filho, 2 casais com 3 crianças, é o meu público de almoço de sábado e de domingo e que gira a minha casa. Então, isso para mim foi um tiro muito bem dado. E aí, o que eu faço com isso? E aí que veio a sacada. E novamente, entendam todo o link que isso tem com o pós-venda. Isso foi um pós-venda. Durante a ligação, durante a troca de mensagem, eu fiz um convite para ela. Falei, olha, agradeço, né? Eu estava falando diretamente com ela, agradeço imensamente pelo seu feedback. E eu fui sincero, eu disse, se tivéssemos esse nível de feedback de todos os nossos clientes, certamente nosso nível de serviço hoje seria incomparavelmente mais alto. Se a gente soubesse o que cada cliente gosta ou não gosta, aprova ou não aprova, nós seríamos não perfeitos, né? Porque isso é impossível, mas somos perfectíveis e a gente teria muito mais ferramenta, muito mais subsídio para poder alcançar um nível melhor. E eu fiz o convite para ela. Falei, faz o seguinte, você é mãe, você compõe o meu público-alvo, mãe e mulher, né? Isso representa, só para vocês terem noção, 70% a 75% do meu público consumidor final aqui. Então eu falei, já que você é a cara, o corpo e a alma do meu cliente, e você fez essa ponderação, você fez deu esse feedback, fez essa reclamação de uma forma tão assertiva, vamos sair comigo um dia, nós dois. Se quiser trazer a sua família também, seja muito bem-vinda. Vamos nós todos às compras para novos brinquedos e novos utensílios para o Espaço Kids. Resumo da ópera. O convite foi aceito prontamente, o que eu agradeço, Laís, muito obrigado. Foi prontamente aceito e o que tinha sido criado como uma atmosfera negativa, como um ponto negativo, um ponto a ser melhorado na casa, de repente aquilo se transformou e virou de uma forma e foi projetado como marketing positivo numa escala muito maior através dessa ação. Fomos numa loja, fechamos uma parceria, fizemos vídeos para mídia social, é óbvio que isso tudo engloba um mix de marketing muito mais amplo. Mas a sacada isso começou quando eu olhei o meu cliente. E é isso que eu quero que você entenda. Olhe o seu cliente, escute o seu cliente. Ele mantém o seu negócio, é ele que aporta o dinheiro, ele é seu principal sócio. Sim, isso todos nós sabemos, isso é coisa antiga, isso aí a gente não vai discutir sobre isso é óbvio, mas ele tem mais para te oferecer do que dinheiro e você tem que querer mais dele do que dinheiro, porque é melhor vender sempre do que vender muito. E quando a gente começa a construir esse laço de intimidade, de proximidade com o nosso cliente,
ele passa a enxergar o nosso restaurante, o nosso bar, a nossa padaria, o nosso buffet como uma extensão da família dele, uma extensão da casa dele. Quando a gente começa a entrar na mente dele como a primeira opção para praticamente tudo o que envolve o empreendimento gastronômico. Poxa, eu estou a fim de tomar um chopp gelado hoje. Poxa, eu vou lá no restaurante da Maria. Poxa, eu estou a fim de comer uma coisa diferente hoje. Poxa, acho que lá no restaurante da Maria eu vou encontrar. A gente começa a criar esse vínculo e a cada vez mais sedimentar esse elo de ligação com o nosso cliente. Então, deem o devido valor para o pós-venda. Entendam que o pós-venda não é só ferramenta de venda, que ele é principalmente uma ferramenta de coleta de informação, e a partir daí as estratégias vão adiante e as possibilidades de ganho são incomensuráveis. Vão alavancar suas vendas, podem te ajudar a reduzir os seus custos, assim como eu já tive feedback de cliente que ajudou a reduzir meu custo, porque ele me deu uma dica sobre a minha casa de máquinas onde ficavam os ar-condicionados, que se eu tivesse um fluxo de ventilação diferente, eu teria uma melhor eficiência, e foi verdade, isso realmente aconteceu. Então, invistam em pós-venda, invistam na criação dessa rotina, desse procedimento, dessa cultura, instruam os seus colaboradores a respeito disso, crie ferramentas para você conseguir coletar esses dados, crie mecanismos para disparar para você a necessidade de fazer contato, seja lá a data do aniversário, ou seja lá uma avaliação com uma nota ruim, enfim, os gatilhos você vai criar. O que vai disparar cada um, isso vai depender de você, do seu negócio, do seu público-alvo, de como é o seu giro, se você vai ter a caixinha de sugestão ou se você vai usar as avaliações do Google, se você vai usar as avaliações do TripAdvisor. Isso é contigo, isso é o que servir para o seu negócio é o melhor para o seu negócio. Mas o importante aqui é passar para vocês a seguinte mensagem: usem. É uma ferramenta de valor absurdo e que está na nossa mão. O nosso cliente está ali conosco todos os dias. Então a gente só tem que tornar isso algo interno. Internaliza essa ideia, usa isso. Eu tenho certeza absoluta que isso vai trazer muito resultado para vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Foi muito bom estar contigo. Espero de coração ter agregado mais conhecimento, porque é uma luta constante. A gente que trabalha no ramo da gastronomia, sempre buscando inovação, sempre buscando ser diferente, ser melhor, agregar mais valor para o nosso cliente, e isso consome muito tempo da gente. Então, às vezes a gente recebeu uma dica, uma visão diferente, algo valioso. Então, eu espero que hoje tenha sido um dia valioso para você, assim como foi para mim poder compartilhar isso contigo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa ali o sininho das notificações. Sempre que pingar vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão. Se você estiver no Instagram, no Facebook, passe para alguém que você sabe que vai se interessar por esse tema e que também vai tirar proveito disso. Sempre bom estar aqui contigo. Muito obrigado e até a próxima.